Olá a todos. Nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho, a TPS. Basicamente, o que eu quero de vocês é o seguinte, né? O trabalho ele é basicamente bem simples, onde eu quero que vocês, cada grupo, ou seja, cada trio ou dupla, execute o trabalho realizando uma contagem. Então, cada grupo recebeu sua própria contagem, né? Ou seja, no caso de 0 a, por exemplo, 98. Vamos pegar esse exemplo. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês montem um contador utilizando dois 7490. Um contabilizando a unidade e o outro contabilizando a dezena. Certo? Então, esse daqui ele vai ser um contador que vai, no nosso caso aqui, ele tem que realizar uma decisão onde ele zere na hora que ele chegar a 98. Passou de 98, ele volta à condição inicial, que é o zero. Muito parecido com o que vocês já fizeram anteriormente com o flip-flop JK. No entanto, eu quero que vocês utilizem o 7490. Além disso, o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que gerar também com que as saídas sejam conectadas a um decodificador. E nesse decodificador seja mostrado num display de 7 segmentos. Tudo isso poderia ser executado dentro de um protoboard. Você pegava dois 7490 e desse 7490 configurava mais dois decodificadores e mais dois displays de 7 segmentos. No entanto, nós vamos trabalhar com a ferramenta que nós já estamos trabalhando, que é a Max Plus 2, que é o software, certo? Deixa eu só apagar aqui, Max Plus 2. Onde o Max Plus 2 utiliza uma placa que nós temos na faculdade, que é essa placa de desenvolvimento, onde nós temos o cabo de programação, que é um cabo onde nós conectamos a essa placa aqui e transferimos, deixa eu só fechar, e transferimos todos os dados para ela. Ou seja, toda a programação é mandada para esse CI aqui. Então, dentro desse CI, vai contemplar o decodificador e o 7490. Então, dentro desse CI, a gente está inserindo vários CIzinhos internamente, como se fosse isso daqui em vermelho. Ou seja, eu tenho um CI aqui, outro CI, tenho um 7490 ligado a um outro 7490. E as saídas dele é ligado aos pinos desse CI. Tanto as saídas como, por exemplo, o clock. Como podem ver, você tem uma entrada de clock, que é o que eu quero, que é esse daqui. As saídas que vão para um display de 7 segmentos. E esse display de 7 segmentos vai aparecer dentro da placa. Então, tudo isso é feito através da programação do Max Plus 2. O que acontece? O clock dentro dessa placa possui 10 MHz. Então, para que eu mostre nesse display 7 segmentos, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma conexão intermediária aqui, de modo a dividir a minha frequência de 10 MHz que eu tenho de entrada para 1 Hz aqui internamente. Então, para isso, nesse clock aqui, eu preciso criar o que a gente chama de um divisor de frequência. Então, eu tenho que criar internamente um divisor de frequência, onde eu entro 10 MHz de clock e saia, né, nesse divisor 1 Hz de clock, para que seja ligado a esse contador. E aí, a partir daí, faça a contagem de 0, por exemplo, a 98. Além disso, vocês vão ver que
existe já nas placas um display de 7 segmentos. Vocês não precisam comprar um display de 7 segmentos. E eles estão conectados na saída desses fios aqui, como vocês podem ver na trilha. E o que acontece? Internamente, ele tem uma única saída, um único decodificador, onde ele joga para N saídas aqui. Só que ele habilita através de um multiplexador, né, como está explicando no manual. Isso eu vou explicar um pouquinho com mais detalhes também. Então, em resumo, a gente tem as chaves, que a gente não vai utilizar, mas se vocês quiserem utilizar essas chaves como realizar a contagem no display de segmentos, também pode ser feito. Outro ponto, a gente tem o CI, que você consegue criar esses vários CIs aqui internamente. E ele é conectado ao display de 7 segmentos. Além disso, ele tem um gerador de clock. Está vendo que ele é de 10 MHz. Então, por isso que a gente tem que dividir ele para chegar a 1 Hz. Né? E aqui mostra um detalhe de como é o display de 7 segmentos. Como está escrito nesse pedaço aqui. Né? Então, o que eu peço para que vocês comecem a fazer antes da aula de terça-feira? Montem essa parte aqui, o 7490 com a unidade, a dezena e os decodificadores, e simulem essa parte. Como próximo passo, montem esse divisor de frequência. E na próxima aula, na terça-feira, eu vou explicar com mais detalhes essa conexão do decodificador para o display de 7 segmentos. Outro ponto importante, se vocês quiserem acessar e puxar o manual de operação do equipamento, da plaquinha, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que entrar nesse site aqui. Deixa eu pôr aqui nesse daqui, que daí eu consigo. Então é tese, né? TES equipamentos. .com.br. Então é teseequipamentos.com.br. Uma vez que eu seleciono Tese Equipamentos, acho que ele não entrou aqui, vamos. Então, na hora que eu entrar em Tese Equipamentos, ele já aparece aqui no Google, eu vou selecionar, e aí ele aparece esse site. Se vocês observarem, eu tenho aqui o que a gente chama de kits didáticos. É onde nós vamos selecionar, ok? Então, uma vez selecionado kits didáticos, nós vamos nessa parte aqui, que é desenvolvimentos digital baseado em Altera. Clicando nele, você vai ver que ele automaticamente possui um desenho da placa, um descritivo, um resumo da placa em si. Então, o que nós vamos fazer? Clicar em Manual de Operação. Em clicando Manual de Operação, ele automaticamente baixa o manual do usuário dessa placa. Então, como um trabalho para que vocês façam também até terça-feira, é aproveitar e dar uma lida nesse manual, onde ele mostra um conceito básico do PLD, que é exatamente o que a gente está trabalhando, que a gente vem trabalhando, que é o PLD. Segundo, ele mostra
o CI, ou seja, quais são as entradas e saídas desse CI. Ele mostra um pouco do Max Plus, a utilização básica do Max Plus, como faz, como gera, como simula, como compila, né? E aí ele dá uma visão geral da placa em si, ok? Então, o que eu vou pedir para que vocês é baixem esse software e aí façam a utilização dele e dê uma olhada na programação, né? na placa, informações de como operar essa placa, ok? Mais uma vez, obrigado e até uma próxima.